Inicialmente, gostaria de agradecer ao Green Build Brasil por essa oportunidade de estar apresentando este conteúdo que considero muito oportuno e relevante, principalmente para os consultores de sustentabilidade, arquitetos e projetistas de fachadas que estão buscando estratégias eficazes para reduzir o consumo energético e melhorar o conforto em edifícios corporativos. Bem, então vamos falar hoje sobre a especificação integrada de fachada, agregando desempenho com proteção solar dinâmica. Vamos estar falando sobre os desafios, a proteção solar dinâmica, como funciona, né? Como é que é o seu funcionamento, e os benefícios da especificação integrada. O terceiro item vai ser apresentado pelo meu colega Javier Valdívia, da Bem Mais Arch. Então vamos começar aqui falando dos desafios. Tudo começa no Sol. O Sol, ele lança uma série de radiações, né, sobre a Terra, né? E essa radiação vai incidir diretamente nas fachadas, né? O que causa um ganho de calor solar e deslumbramento para quem está trabalhando. O ganho de calor solar vai gerar o famoso efeito estufa, né? E que, por consequência, necessita do funcionamento do ar-condicionado para manter uma temperatura de trabalho adequada, manter o conforto térmico adequado. A grande questão é que cada vez mais está havendo consumo de ar-condicionado por parte das edificações. Para você ter uma ideia, em 2016, 10% desse consumo já estava direcionado para edificações. E existe uma previsão de aumento desse consumo de ar-condicionado para os próximos anos, um aumento muito grande, seja em função das mudanças climáticas, seja em função de cada vez mais as pessoas estarem comprando mais equipamentos de ar-condicionado e mais edifícios também estão sendo construídos. A gente entende que a redução de energia é essencial, mas, por exemplo, os custos operacionais típicos de um escritório, somente 1% é relativo a custo de energia, 9% a custo de aluguel e 90% é relacionado a custo de salários e benefícios. Isso é do material da própria GBC, né, do World Green Building Council, que mostra esses números. A produtividade da equipe, qualquer coisa que afete sua capacidade de ser produtivo, também deve ser uma preocupação constante para qualquer organização, e principalmente também para quem vai estar projetando a fachada e o próprio edifício. Então, existe um duplo desafio que nós temos que enfrentar, que é como manter o conforto e, ao mesmo tempo, reduzir a eficiência energética do edifício. Então, uma das estratégias é a proteção solar dinâmica. O que é a proteção solar dinâmica? O que nós consideramos a proteção solar inteligente. Ela garante mais exposição à luz natural sem ofuscamento e protege contra o ganho de calor solar. Como é que funciona o sistema? Que se chama Sun Tracking. As persianas acompanham a posição do Sol minuto a minuto e vão subindo ou descendo progressivamente em relação à posição do Sol e à sua intensidade. Então, as pessoas podem trabalhar de forma mais produtiva possível e estão sempre protegidas a qualquer hora do dia. Agora, vamos ver aqui, então, como é que o sistema funciona. Então, do seu lado direito, o Sol está nascendo e ele é uma fachada norte à frente. As persianas vão progressivamente se posicionando para garantir o conforto dos ocupantes. Sendo que ao final do dia elas podem estar totalmente recolhidas, ou dependendo da política do prédio, do edifício, elas podem ser abaixadas a partir de um determinado horário. Inclusive, nos fins de semana, para aumentar a eficiência energética, as persianas podem ficar abaixadas para reduzir a entrada de calor dentro do edifício. Então, na segunda-feira, você precisa de menos energia, menos ar-condicionado para chegar no set point necessário. Esse sistema pode trabalhar em conjunto também com a automação da iluminação. Então, a automação da iluminação tira proveito da entrada de luz natural, sempre mantendo os 500 lux, por exemplo, sobre as mesas dos ocupantes. Então, as fileiras de luminárias mais próximas à fachada podem, com a entrada da luz natural, podem ser dimerizadas. Vamos falar agora sobre os benefícios da especificação integrada. O que acontece, o que é habitual na especificação do projeto de fachadas, normalmente no edifício comercial? Pensa somente na especificação do vidro, né? Então, na fase de projeto e orçamento, especifica-se o vidro
para um determinado ganho de calor e um determinado conforto visual. E a proteção solar, ela é vista como elemento de decoração no momento da ocupação. Então, o que acontece com esse tipo de procedimento? Muitas vezes acontece isso, né? Pensa-se que o vidro vai dar conta de resolver qualquer situação e não acontece isso, né? O vidro, por si só, não consegue resolver todos os problemas de conforto, e seja térmico ou visual. Então, o que nós recomendamos é o projeto e orçamento da fachada seja levado em consideração tanto o vidro junto com a proteção solar, para reduzir, né, o ganho de calor e aumentar o conforto térmico e visual. Essa parte agora, a gente vai estar falando desses benefícios e dessa especificação em conjunto. O Javier Valdívia vai estar agora assumindo aqui e vai estar apresentando para vocês. Muito obrigado, Antônio, pela introdução. E muito obrigado também ao Green Building Brasil pela oportunidade de poder estar apresentando o nosso trabalho. Eu sou Javier Dias, engenheiro mecânico e mestre pela Escola Politécnica de São Paulo. Sou consultor de eficiência energética pela Bem Mais Arc. E vou apresentar para vocês o benefício de utilizar persianas automatizadas em um edifício comercial, tanto em conforto como em consumo de energia. Esta apresentação vai ser dividida em 3 etapas, sendo a primeira etapa uma etapa para explicar alguns conceitos sobre conforto, a segunda etapa para explicar o comportamento térmico das fachadas em um edifício comercial e a terceira etapa, um estudo com simulação computacional apresentando os benefícios do uso da persiana automatizada em um edifício comercial. Iniciando pelos conceitos, como ocorrem as trocas de calor entre um corpo humano e o ambiente. Aqui nessa figura, vocês podem visualizar algumas das trocas que existem. O nosso organismo, ele é uma máquina térmica, ou seja, ele produz calor. Quando perdemos mais calor do que produzimos, sentimos frio. E quando perdemos menos calor do que produzimos, sentimos calor. Para ajustar a temperatura do organismo em caso de calor, o organismo ele utiliza-se de algumas variáveis, como a respiração e a transpiração, para perder calor. Além, claro, das trocas de calor entre o corpo e o ambiente. Basicamente são 3: a condução, que é o que estamos tocando, a convecção, que é o fluxo de ar que passa pela nossa pele, e a radiação. A radiação ela pode ser entre os objetos do ambiente que você se encontra. Então, a parede, ou no caso do edifício comercial, a janela, ela está mais quente, ela é aquecida por causa do sol, e essa temperatura da janela ela é irradiada em forma de radiação para as pessoas. Esse é um tipo de radiação, como também a radiação direta que vem do sol, então a radiação direta solar. Esses parâmetros são modelados através de uma metodologia que é conhecida como a metodologia de Wagner. É um método definido como PMV e PPV. Para ambientes climatizados, temos aqui algumas das variáveis que utilizamos para definir conforto térmico. Entre elas, a umidade, a velocidade do ar, a temperatura, o metabolismo da pessoa, a vestimenta que ela está utilizando e as temperaturas radiantes das superfícies. Em um ambiente de escritório, onde temos um sistema de ar-condicionado, algumas dessas variáveis são controladas, que é o caso da umidade, a velocidade do ar e a temperatura. Elas são variáveis controladas, sendo direta ou indiretamente, pelo sistema de ar-condicionado. Já as variáveis de vestimentas e a taxa metabólica são variáveis de cada ocupante. No entanto, em um edifício de escritório,
a taxa metabólica ela é relativamente próxima entre os ocupantes. E a vestimenta ela varia um pouco, mas normalmente se encontra em uma faixa que é mais ou menos próxima entre os ocupantes. No entanto, ela ainda assim é um pouco variável. E a última variável, a temperatura radiante, o que seria a temperatura média radiante? Seria a média das temperaturas de todas as superfícies do ambiente. Paredes, pisos, mesas e da janela do escritório. Temos que essa temperatura ela não é controlada pelo sistema. Primeiro, quanto mais próximo da janela estamos, maior essa temperatura radiada pela janela. E, obviamente, quanto mais próximo estamos da janela, também maior o impacto da radiação direta sobre os ocupantes. Então, todas as variáveis, a única que varia muito ao longo de um período é a temperatura radiante. Aqui temos um exemplo de uma fachada de um escritório padrão, onde podemos visualizar aqui em azul a fachada do vidro. Então, temos aqui justamente a radiação direta incidindo sobre o ocupante deste escritório. O sol batendo na janela, os vidros eles vão absorver parte do calor e vão refletir outra parte. Esse calor absorvido ele vai esquentando o vidro e essa temperatura ela é reirradiada tanto para fora como para dentro do escritório. No nosso caso, eu representei aqui apenas a parcela que vai para dentro, porque é que vai impactar no conforto dos ocupantes, destacada em vermelho. Então, essa é a operação de uma fachada, é como ela opera. Já as influências que afetam justamente essa radiação na fachada, temos aí, entre algumas delas, por exemplo, a escolha da orientação da fachada. Fachadas voltadas para o oeste, elas vão apresentar maior incidência solar do que, por exemplo, fachadas voltadas para o sul. Tem também a definição de WWR, ou seja, a parcela de abertura de luz visível. Uma área de vidro de 40% vai receber menor incidência direta no escritório do que uma área, por exemplo, com 60%. Além disso, tem também a tipo de tipologia da fachada, se ela está inclinada ou não, para onde ela está, como ela está sendo montada, se ela é convencional ou de cortina de vidro. Ao tipo do vidro, há vidros, obviamente, que barram mais a radiação solar do que outros. Assombramentos externos, que tem como objetivo justamente barrar essa radiação direta do sol. E temos também sombreamentos internos. Nesta nossa apresentação, eu vou me focar nesse tipo de estratégia. São estratégias de persianas internas, sendo que o objetivo das persianas é justamente barrar essa incidência solar sobre as pessoas. E além disso, essa energia armazenada no vidro, que é irradiada para dentro, ela também, em parte, vai ser refletida pela persiana, parte vai ser absorvida e parte é transmitida pela persiana. Então, ela não só vai barrar a radiação direta do sol, como também vai limitar um pouco dessa temperatura do vidro em relação ao ambiente interno. Melhorando assim níveis de conforto e níveis de eficiência energética. Mas como que isso acontece? Começando a falar da parte de conforto, há uma calculadora conhecida como CBE Thermal Comfort Tool, que fica no site deles, e aqui eu vou apresentar aqui nesta imagem que vocês estão observando. Você pode acessar aqui o Google e digitar apenas CBE Thermal Comfort Tool. Ele vai vir para esta página. Aqui você pode escolher como visualizar os resultados. O mais comum é utilizar a primeira linha aqui, temperatura do ar, e ele vai mostrar
a faixa, a região considerada confortável a partir da metodologia da ASHRAE 5.5, que é a metodologia do Fanger. Ele vai calcular o PMV e o PPD, sendo que é aceito um PPD máximo de 10%. Ou seja, é aceitável, é considerado um ambiente confortável quando no máximo 10% dos ocupantes não se consideram totalmente confortáveis. Isso não quer dizer que eles se considerem desconfortáveis. Eles podem ter uma leve sensação de desconforto. Aqui são algumas das variáveis que são utilizadas nesse cálculo, como por exemplo, a temperatura do ar, que na maioria dos projetos brasileiros ela se encontra aí entre 23 e 24 graus. Então eu vou ajustar aqui para 24 graus. A outra variável é a temperatura média radiante, ou seja, a temperatura média das superfícies que vão irradiar calor para as pessoas. Eu vou adotar um valor não muito alto, vou adotar 26 graus. Dependendo da tipologia, essas temperaturas podem ser até maiores, já que os vidros eles podem atingir temperaturas maiores do que isso. A velocidade do ar. Por projetos, normalmente fica entre 0,1 e 0,2, podemos manter isso. A umidade relativa fica próxima de 50%. E a taxa metabólica de um escritório, normalmente, é de 1,2. Então, eu vou ajustar aqui para a taxa metabólica de escritórios com o nível de vestimenta. Normalmente, uma vestimenta típica de escritório, ela vai ficar aí entre meio e 1. Adotando aqui para um dia típico de verão, numa cidade brasileira, esses níveis costumam estar próximos aí de 0,5. Seria uma vestimenta típica de escritório para um dia de verão. Como podem ver, a calculadora já obteve aqui que essa situação se encontra dentro da região considerada confortável. Ou seja, ele está atendendo a ASHRAE 5.5. No entanto, esta temperatura radiante ela está considerando apenas a temperatura das superfícies. Precisa haver um ajuste quando se considera a incidência solar sobre os ocupantes. A própria calculadora aqui apresenta esse ajuste. Basta clicar aqui em Solar Gain on Occupants. Clicando aqui, ele vai abrir essa tabela, onde ele já puxou a sua temperatura do ar e sua temperatura radiante, e ele vai ajustar essa temperatura radiante em função de alguns parâmetros, como por exemplo a altitude solar. Vou manter aqui 45 graus, que é um valor considerado aceitável. O nível de radiação solar na fachada, do lado externo da fachada. Essa radiação normalmente varia aí de 0 até mais de 1000 watts por metro quadrado. Vou manter o padrão dele aqui de 700, porque é um valor aceitável. E a transmitância solar da sua fachada. Normalmente, vidros em edifícios comerciais variam aí entre 20% a 50%. Eu vou adotar um vidro relativamente comum, com um fator de transmissão de 35%. Já a fração de vista do céu, podemos manter 0,2 como default aqui. E a fração do corpo exposta ao sol eu vou manter como meio, que é o que a calculadora definiu como default. E a absortividade da pessoa, não só da pessoa, mas também das roupas da pessoa. Isso pode variar um pouco, mas 0,7 também é considerado aceitável. Ajustando esses parâmetros, o único que eu ajustei mesmo foi mais o vidro, a radiação, a transmitância solar do vidro para um edifício comercial. Os demais valores são dentro do utilizado. Vou mandar aqui em calcular e ele vai dar um delta na temperatura de radiante de 6,8 graus. Ou seja, se eu clicar aqui em ajustar MRT, ele vai ajustar aqui
clicando nela, podem ver que ele ajustou a temperatura média radiante. Nesta situação, vemos que a nossa situação está fora da área de conforto. Como já aparece aqui, esse ambiente não é considerado confortável pela ESHRE 5.5, justamente porque o PPD superou os 10%, está em 20%. Qual seria o impacto de você utilizar uma persiana nesta situação? A persiana, se voltarmos aqui no nosso ajuste da temperatura radiante, mantendo os parâmetros todos iguais, a persiana ia alterar justamente a transmissão solar da fachada. Uma persiana normalmente vai ter uma transmitância aí, em fator de abertura variando de 1% até 10%. Se considerarmos o mesmo vidro com 35% de transmitância, mas vou considerar nesse caso uma das piores opções, 10% da persiana, teremos 35 mais 10. Multiplicando esses dois valores, chegaríamos a uma transmitância de 3,5%. Valor absoluto, 0,035. Essa seria a nova transmitância solar do sistema vidro persiano. Calculando isso, clicando aqui, vemos que o delta ele baixou de 6,8 para 0,7. Se ajustarmos este valor agora com o vidro persiana no nosso modelo, vemos que a nossa situação ela se encontra dentro dos níveis de conforto. Ou seja, o nosso PPD ele baixou abaixo de 10, está em 5%. Sem a persiana, se recordam, estava em 20, com a persiana caiu para 5. Esse é o impacto da persiana nos ocupantes próximos à fachada. A importância de você manter o conforto destes ocupantes. Voltando à nossa apresentação, eu já falei agora da melhoria no conforto dos ocupantes, como pode ser visto por esta calculadora, saindo de 20% de desconforto para apenas 5% dentro da nossa região de conforto. Agora, vou falar dos ganhos na redução do consumo de energia. Um primeiro ganho é justamente conseguir ajustar o termostato para as condições de projeto. Por quê? Se recordam, aqui pela calculadora, um escritório sem uma operação automatizada das persianas, poderíamos ter essa situação aqui com somente o vidro. Ou seja, se ajustarmos isso, seria esta a nossa condição de operação. Para manter essa pessoa que está recebendo essa radiação direta confortável, a temperatura que o sistema de ar-condicionado teria que manter teria que ser abaixo de 24 graus. Se formos reduzindo, podem ver que este ponto, o ponto em vermelho, vai se aproximando da região confortável. Então eu vou baixar essa temperatura até que é atendido o conforto. Podem ver que para este nosso exemplo, a temperatura teve que baixar de 24 graus para 22. Esse é um dos motivos pelo qual se encontram vários edifícios operando com uma temperatura mais baixa do que a temperatura de projeto. Justamente porque normalmente as pessoas que estão próximas das fachadas são os gerentes, são os CEOs da empresa, o qual tem um maior impacto na escolha da temperatura do ar-condicionado. A Abrava, ela define que mais ou menos a Abrava, é a Associação Brasileira de Ar-Condicionado, e ela define que mais ou menos para um grau abaixo, a cada vez que descemos 1 grau na temperatura do ar-condicionado, se aumenta o seu consumo em 3,5, até 3,5. Neste nosso exemplo, reduzindo a temperatura em 2 graus, haveria um aumento no sistema do ar-condicionado de aproximadamente, poderia chegar até 7%. Esse seria um primeiro impacto do uso da persiana automatizada no consumo de energia.
Um segundo impacto é justamente reduzir essa carga térmica, ou seja, a radiação direta solar que chega no ambiente pela fachada. Para isso, para levantar esses valores, realizamos uma simulação termoenergética em um edifício padrão. Eu vou apresentar aqui o edifício que tomamos como base para justamente analisar esse impacto no consumo do edifício. Tomamos como base um modelo realizado em função das tipologias médias certificadas LEED na cidade de São Paulo, foi desenvolvido por Cassatori em 2016, e tomamos uma área de uma tipologia quadrada de aproximadamente 1.000 metros quadrados, com um core central de 200 metros quadrados, aproximadamente, e atendendo a Escher 90.1, que define um vão-luz de 40%. Esse edifício ele foi considerado como sendo uma cortina de vidro, com o peitoril, com a viga de borda, de concreto, e o peitoril de drywall. Já as cargas internas do edifício, seguimos uma densidade média alta da NBR 16401, 7 metros quadrados por pessoa, e equipamentos de 16,2 watts por metro quadrado. Já o nosso sistema de iluminação foi dividido em dois sistemas. Uma iluminação geral de 5,5 watts por metro quadrado, atendendo 300 lux. E uma iluminação de tarefa de 1,5 watts, atendendo os 200 lux restantes, para atendermos assim os 500 lux definidos por norma brasileira. Sendo que dimerizamos as duas primeiras fileiras de iluminação próximas à fachada, que é esse desenho a parte destacada em amarelo nessa planta. Já o sistema de ar-condicionado foi baseado na Escher 90.1 2010, que define uma central de água gelada com chiller parafuso. E adotamos no nosso modelo um termostato para o ambiente de 24 graus. Então, com esse edifício que acabei de definir, primeiramente fizemos uma comparação sem a dimerização para analisar apenas o impacto da persiana no sistema de ar-condicionado. Neste modelo, adotamos, para esse exemplo aqui, um vidro laminado low-E com um de 5,6, um SHGC de 0,34 e um TVIS de 0,31. Adotamos 4 tecidos, sendo um primeiro tecido branco de um lado e cinza do outro, um tecido aluminizado na face externa da persiana, um tecido totalmente branco e um tecido cinza. Temos aqui que as reduções no consumo total deste edifício variaram aí de 1,1 até 2,87. E as reduções no consumo do ar-condicionado variaram aí entre 2,5 e 6,5. Vemos aqui que justamente o bloqueio dessa radiação direta no ambiente do escritório vai reduzir essa carga térmica ao longo do ano, reduzindo dessa forma os consumos do sistema de climatização. Então, podemos ver aqui os ganhos que podem ser obtidos, no caso, para este modelo que adotamos. Ou seja, conseguimos, com o controle gradual das persianas, reduzir o consumo do edifício. Já apresentei as melhorias em conforto térmico, as melhorias em consumo energético. Vou falar agora das melhorias em conforto lumínico. Nem toda iluminação, obviamente, como podem ver nesta figura, pode ser considerada confortável. Se você não possui uma persiana automatizada, isto vai acontecer, essa figura que vocês estão vendo vai acontecer em alguns momentos do dia, com o sol ofuscando os ocupantes. Ou seja, nem toda a iluminância é útil. Retornando àquele modelo que fizemos, fazendo a simulação agora, considerando o sistema de dimerização,
podemos ver o impacto que esse modelo teve ao se aplicar as persianas automatizadas. Adotando o mesmo vidro que fizemos para o consumo de energia apenas do sistema de climatização, os mesmos 4 tecidos, vemos que o consumo total ele vai variar de 0,74 a 1,88, sendo que os consumos do ar-condicionado foram reduzidos entre 3,5 e 7. E, no entanto, houve um aumento no consumo de iluminação. Por que, quando consideramos a dimerização, a persiana aumenta o consumo de iluminação? Justamente porque, como vimos naquela imagem anterior, nem toda iluminação natural é útil. A persiana, o que ela vai fazer? Ela vai justamente permitir apenas a iluminação natural útil. À medida que ela começa a ser excessiva, ela vai ser bloqueada, porque você acaba gerando desconforto aos ocupantes do escritório. No entanto, podem ver que mesmo aumentando o consumo, houve uma redução do sistema de climatização. Antes estava em 6,5, ele aumentou para 7. Essa é a importância de você estabelecer uma persiana para um vidro específico. Saber qual vai ser o ganho em iluminação e qual vai ser o ganho em ar-condicionado. Dessa forma, há necessidade justamente de definirmos não só o vidro em si, mas o sistema vidro-persiana do escritório. Falei sobre o conforto térmico, sobre redução em consumo e sobre a melhoria no conforto lumínico. Agora vou falar sobre a pontuação em LEED, falando apenas do crédito de energia. Voltando naquele nosso edifício, vou compará-lo agora com o modelo de referência do LEED, que é a ESHO 90.1 2010. E fizemos essa comparação não só para um modelo, mas para 24 combinações, sendo os mesmos 4 tecidos que apresentamos anteriormente, mas para 6 vidros. Sendo desses 6 vidros, 3 laminados, sendo um deles low-E, e os outros 3 vidros sendo vidros insulados, onde um deles também é low-E. Temos para cada vidro as 4 persianas, totalizando dessa forma as nossas 24 combinações. Lembrando que agora estamos comparando não o mesmo prédio com ele, mas com um prédio de referência a 90.1 2010. Esse modelo ele vai trazer ganhos em relação ao modelo de referência, que vão variar aí em alguns sistemas vidro-persiana entre 4,3 a 4,5. Ou seja, muito próximo dos 5% necessários para se atingir 2 pontos no crédito de energia. Lembrando que estamos fazendo essa referência para uma edificação core and shell. Alguns sistemas vidro-persiana vão atender um ponto na certificação LEED para o crédito de energia, outros vão atender apenas o pré-requisito, como outros não vão atender. Aqui destacamos justamente a importância de você definir em projeto o vidro com a persiana. Podemos sair de um sistema que não atende ao pré-requisito até aproximadamente obter 2 pontos. E como a persiana ela vai barrar parte da iluminação e vai barrar também a carga térmica, a importância de você adotar uma persiana para o vidro é justamente fazer essa relação ótima entre iluminação e ar-condicionado. Logo, definimos aqui que há uma importância entre adotar o vidro e a persiana desde projeto. Além do crédito de energia que apresentamos aqui, outros créditos podem ser obtidos ou podem ser ajudados a serem obtidos com o uso das persianas automatizadas na certificação LEED, como por exemplo o crédito de Thermal Comfort, de conforto térmico, que pode
atender até um ponto da certificação, ou o crédito de Daylight, que define o nível mínimo de iluminação natural no escritório, assim como uma iluminação máxima. É justamente ali que a persiana pode barrar a iluminação excessiva e te ajudar a obter o crédito de Daylight. Esse crédito varia de 1 a 3 pontos. Com relação a isso, lembramos aqui apenas da importância da escolha do vidro persiana desde a etapa de projeto. Esse trabalho foi desenvolvido, ele é um pouco maior do que consegui apresentar aqui, então se vocês quiserem podem acessar o site da B+Arch. Lá existe um relatório detalhado, muito mais do que eu apresentei aqui, sobre o que foi feito para um edifício comercial, além de um manual explicando como fazer uma simulação termoenergética com o uso de persianas automatizadas. Sinta-se à vontade de ir lá baixar esses documentos e estão lá totalmente gratuitos. E muito obrigado pela atenção de vocês. Deixo o meu contato, caso alguém tenha alguma dúvida e queira entrar em contato, aqui está o meu telefone e o meu e-mail. E agora vou retornar a palavra para o Antônio. Então, muito obrigado. Muito obrigado, Javier, pela sua excelente explanação. Mais uma vez, gostaria de mencionar a importância de especificar em conjunto vidro mais proteção solar. O Javier deixou bem claro isso na explanação dele. Estamos à disposição para que entrarem em contato. Eu vou deixar aqui o meu contato também para vocês e fiquem à vontade para entrar em contato e tirar dúvidas. Como o Javier comentou, temos esse link lá na B+Arch para poder baixar um plugin para o Energy Plus, todo o manual também explicando como é que faz a simulação com esse plugin. Muito obrigado pelo tempo de vocês e nos vemos no próximo congresso do GBC.